Contratos de compra e venda mercantis. Natureza mercantil do contrato de compra e venda. De acordo com o Código Civil de 2002, um contrato de compra e venda é mercantil quando ambas as partes, comprador e vendedor, são empresários. É um tipo de contrato elementar da atividade empresarial, uma vez que o comércio pode ser explicado como a sucessão de contratos de compra e venda. É o contrato que melhor retrata a atividade de intermediação característica do comércio. Por meio dele, o empresário obtém as mercadorias que irá revender com lucro. De maneira sintética, pode-se pensar em um fabricante sediado no exterior que exporta seus produtos. O importador irá comprá-los e revendê-los a um atacadista, de quem, por sua vez, um varejista poderá comprá-los e assim por diante, sendo a exceção a compra e venda entre um empresário e o consumidor final. Formação do contrato de compra e venda. Conforme o artigo 482 do Código Civil, os elementos necessários para a caracterização do contrato de compra e venda mercantil são o consentimento, a coisa e o preço. Portanto, esse tipo de contrato é consensual, bastando o encontro da vontade das partes, que ocorre quando o comprador e o vendedor se entendem com relação à coisa e ao preço. A partir desse momento, o vínculo contratual se aperfeiçoa. A coisa da qual o contrato trata pode ser de qualquer espécie, imóvel, móvel ou semovente, corpóreos ou incorpóreos, própria ou alheia, desde que suscetíveis de apropriação ou legalmente alienável. Contudo, é importante ressaltar que, com relação ao preço, este deve ser pago em dinheiro, pois se de qualquer outra maneira, o contrato será convertido para um de troca. As partes possuem, por regra geral, plena liberdade para a fixação do preço, desde que dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. Embora o vínculo contratual se aperfeiçoe com o encontro das vontades, a execução do contrato ainda pode estar subordinada a certas condições, tais como a qualidade da coisa ou o local e o prazo de entrega. Ademais, essa execução também pode ser imediata, diferida ou continuada. Ademais, os contratos de compra e venda mercantis são, necessariamente, bilaterais, onerosos, comutativos e solenes, no caso de bens imóveis, ou não solenes, no caso de bens móveis. Obrigações das partes no contrato de compra e venda. Uma vez celebrado o contrato, as partes se veem submetidas às suas obrigações específicas. O comprador assume a obrigação de pagar o preço acordado e o vendedor assume a obrigação de entregar a coisa no prazo e local estabelecidos. Se o comprador não cumpre com o seu dever de pagamento, o vendedor pode exigir o valor devido, além de perdas e danos. Se o vendedor não cumpre com o seu dever de entrega, o comprador pode exigir entre perdas e danos ou o cumprimento do contrato. O comprador também se responsabiliza pelas despesas de escritura e registro, enquanto o vendedor se compromete a responder em casos de vício redibitório e de evicção. Além disso, o vendedor normalmente se responsabiliza pelo transporte da mercadoria transacionada, embora uma disposição diversa possa ser estabelecida, atribuindo ao comprador uma parte ou a totalidade das despesas com o transporte da mercadoria. Cláusulas especiais. O contrato de compra e venda mercantil permite a possibilidade de existência de cláusulas especiais, que se caracterizam como pactos acessórios ou adjetos ao contrato, sendo elas a retrovenda, a venda a contento, a perempção ou preferência, a venda com reserva de domínio e a venda sobre documentos. A retrovenda estabelece que o vendedor pode recomprar o bem imóvel no prazo de 3 anos, restituindo ao comprador, desde que este tenha vontade, o preço e reembolsando as despesas. Na venda a contento, o contrato se aperfeiçoa com a manifestação de contentamento do comprador com a mercadoria ou quando a qualidade desta é assegurada e apta ao seu destino.
No caso da perempção ou preferência, o direito de prelação é assegurado ao vendedor, o que obriga o comprador a vender o bem adquirido em iguais condições de preço dentro de um prazo específico. Já a venda com reserva de domínio significa que cabe ao vendedor a reserva sobre a coisa móvel e suscetível de caracterização perfeita até que o comprador pague o valor integral. Por fim, na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega de título representativo e quaisquer outros documentos exigidos, ou no silêncio destes, pelos usos. Conclusão. Nota-se que o contrato de compra e venda mercantil conta com uma grande relevância jurídica e prática, tendo em vista que sua aplicação vai desde qualquer compra de produtos para uma linha de produção fabril, até mesmo a compra de um imóvel destinado a um processo de produção. Por fim, deve-se aclarar que os contratos mercantis ganham cada vez mais relevância na prática e no mundo moderno, em especial quando se trata do contrato de compra e venda mercantil, uma vez que este se destaca entre os de maior aplicação na atividade empresarial.